Depois que nós celebramos na semana passada a grande solenidade de Pentecostes, hoje a igreja nos reserva essa festa que vem, de certa forma, abraçar todo o mistério da presença, da ação, da identidade de Deus na nossa vida, na humanidade, em tudo aquilo que nós queremos tentar compreender da sua presença. E contemplar esse mistério, mais do que ficar desvendando mistérios, a primeira atitude nossa é nos colocarmos diante da presença de Deus. E colocar-se diante da presença de Deus exige de nós sempre uma postura que abra o nosso coração, que destranque de nós as nossas certezas, para deixar que Deus venha falar conosco. Então nós vamos compreender a profundidade da sua presença a partir daí. Entender que a criação de Deus, o Deus que é Pai, o Deus que com amor cria todas as coisas, nos recordam tantos trechos da palavra de Deus. O Pai que cria e que ama a sua cria, não para no ato da criação, mas em viver a experiência da sua paternidade em nós, em nosso meio. Por isso o mistério da encarnação. Deus se encarna, porque para Ele não basta o ato de criar. É preciso estar ao lado daquilo que se cria, é preciso cuidar daquilo que se cria. Então nós começamos a compreender a identidade de um Pai que se faz filho, para nos levar à experiência do Pai. É o que Jesus fez. Toda a pregação de Jesus, toda a atitude de Jesus, sempre apontava Deus. Jesus, quando encontrava a fragilidade humana, levava as pessoas a essa experiência. A experiência do Pai, a experiência da misericórdia, sobretudo aquelas pessoas que estavam desanimadas, estavam quase que entregando os pontos, ou talvez já entregue. Jesus então passava nessas vidas desarmadas e tinha a oportunidade de semear ali uma esperança, uma oportunidade de ainda acreditar. E esse sentimento da presença de Deus é uma experiência que nós fazemos muitas vezes, também no nosso momento de oração, no nosso momento de prazer diante da palavra de Deus, diante da liturgia, diante de um momento de adoração, de um encontro a sós com o Senhor. Quase como aquela sensação, e talvez você saiba bem do que eu estou dizendo, quando você tem um prazer de estar na presença de Deus, quando parece que a sua oração ela se encaixou direitinho, quando você está rezando com prazer, quando parece que tudo está muito harmonioso, tudo está nos levando a viver essa experiência com Ele. Aqui eu não vejo outra forma de explicar o Espírito Santo. Mais do que uma pessoa que tentamos identificar, o Espírito Santo é esse sopro de Deus. E o sopro de Deus age assim. A gente nunca vê um vento parado, não existe. Portanto, Deus está operando a partir do momento em que Ele está sendo o Espírito Santo em nós, nos tirando de uma situação às vezes cômoda e nos colocando em movimento, para a gente poder experimentar aquilo que é próprio dele. Então o Pai que cria, vem fazer a experiência criada em nós, vem nos dar a identidade de que somos filhos do céu, portanto nos leva ao encontro do Pai. E nessa ação, quando nos encontramos no prazer da presença de Deus, nós então experimentamos aquilo que Ele tem de especial. Deus é essa graça. Isso é um desafio bonito quando nós encaramos o processo da fé. E é bonito o que Paulo escreve hoje. Também nos gloriaremos nas tribulações. A fé, quando experimentada a partir do poder das tribulações, ela se torna uma fé palpável, uma fé que tem os pés bem fincados no chão, uma fé que não se desmorona diante das dificuldades da vida, porque ela não foi feita em base de emoções, ela não vem porque achamos que é bacaninha conhecer e experimentar Deus, mas ela vai sendo experimentada a partir das tribulações. E é bonito o que Paulo está escrevendo: a tribulação nos levará a uma constância, a constância nos levará à esperança, desabrochará na esperança, e essa esperança não falha,
Essa esperança não tem fim, ela não é terminada, porque a ação, a graça de Deus está sendo derramada em nossos corações, e essa é a identidade da esperança que nós temos. Então você vai entender muito bem, quando a gente fala do processo da fé, dentro da caminhada cristã, de muitas pessoas que às vezes se sentem fracas ou fragilizadas diante das dificuldades, talvez porque ainda não se deixou ser encontrada pela tribulação, e aí a fé não vai se sustentar nisso, porque talvez seja uma fé feita de momentos, de picos. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem, então a minha fé está desanimada. Hoje eu estou bem, hoje aconteceu algum problema, eu desanimei. Não, nós vamos experimentando na constância da vida, na experiência com Deus. E aqueles que viveram tão perto de Jesus, assim como nós não estamos isentos dos problemas, nós não estamos isentos das dificuldades. Deus não prometeu nada diferente disso, pelo contrário, a todo mundo que quis segui-lo, ele foi muito categórico em dizer: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe comigo. Caminhar com Jesus. Jesus não quer que a gente vá ao encontro dele, ele quer que caminhemos com ele. Jesus não é uma presença estática na nossa fé, mas é uma presença que caminha conosco, porque os grandes acontecimentos da vida de Jesus se deram no caminho. As grandes curas, as grandes graças se deram no caminho. As pessoas podiam chegar até Jesus no caminho, tocar o seu manto, olhar os seus olhos, experimentar as suas palavras, e continuavam entendendo que a vida, da mesma forma, continuaria sendo o tempo todo visitada por essas contrariedades, por essas dificuldades. Mas Jesus estava ali para dizer: coragem, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Paulo também vai escrever isso em outro momento. Nem a espada, nem a violência, nem a guerra, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nada poderá nos separar de Deus, ainda que muitas vezes experimentemos isso. Então, minha gente, tendo a oportunidade de rezar a Trindade Santa, essa experiência de um Deus que se faz família, que se faz comunidade, creio ser uma oportunidade fecunda, fértil, de também pedirmos a Ele essa graça, de como cristão, como batizado, eu também ser um causador dessa unidade que congrega a experiência humana. Em primeiro lugar, que me congregue. Parece engraçado dizer isso, mas existem pessoas que, quando a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo tão despedaçadas, e às vezes tão cruentas, que não tem muita coisa para oferecer, e às vezes quase sempre nem podemos dizer a culpa é dela. A gente adora sempre botar culpas. Nós precisamos parar de botar culpas, né? O que será que fazem as pessoas serem frágeis? E a dor principal que nós passamos nesse momento é essa. É quando eu tenho que olhar para mim mesmo, tenho que ter a coragem de entrar ali nos meus horizontes obscuros e perceber: existem muitas coisas dentro de mim que precisam ainda se recompor, precisam se refazer todos os dias. Infeliz o homem que acha que está pronto. Nós não chegaremos a essa perfeição. O Deus que nos chama à perfeição vai nos dando condições todos os dias, mas em dose homeopática. Vamos chegando, vamos vivendo, vamos experimentando. De vez em quando conseguimos dar um passo maravilhoso nesse caminho da fé. De vez em quando sentimos que o chão parece tremer um pouco. De vez em quando situações concretas da vida vêm de cheio para nos desanimar, para nos afrontar, para nos dizer que está vendo o seu projeto que você achou que era, não é. Então a gente sempre tem dois caminhos: ou a gente senta, chora e fica naquele lamaçal de tristeza. Hoje não deu certo, bora para frente, bora tocar de outra forma. Não dá tempo de ficar choramingando muito. Precisamos logo resolver da outra forma, de outra maneira. É preciso ter essa força, essa coragem. E aí nós vamos entender o que é a tribulação, o que é a constância, o que é a esperança. A esperança, ela não nos desaponta quando ela é fundada
no tempo da constância, da tribulação, e nos leva à experiência do amor de Deus. Não passemos por essa noite, por essa celebração, por essa festa da nossa fé, como meros assistentes, telespectadores da fé. Nós vamos pedir isso de Deus. Hoje é um dia em que nós podemos pedir a graça da unidade para nós e em nós. Em todas as situações. De repente hoje você vive dentro da sua família situações tão desagradáveis, de pessoas que resolveram não viver mais, vão se amontoando um dia atrás do outro. É tão difícil viver com pessoas assim. E em quase todas as nossas famílias essa realidade acontece. Às vezes alguém é visitado por uma doença, e uma doença desanima, nos machuca, nos fere. Às vezes somos desapontados por algum contratempo das relações humanas, e aí não sabemos muito bem como trabalhar isso, então vamos carregando os nossos ressentimentos, os nossos rancores. A gente percebe o quanto a gente tem a capacidade de machucar as pessoas com as nossas palavras, com os nossos comportamentos. A gente percebe, mas não tem a coragem de dar o passo da misericórdia que Deus está pedindo. E Deus vai nos ensinando isso. Jesus levou burdoada de todos os lados, e no momento derradeiro da sua vida foi capaz de olhar para o Pai e dizer: Pai, perdoa. Ah, Padre, mas não é fácil fazer isso. Também acho. Mas o poder do perdão não está em mim e não está em você. A graça do amor não está em mim e não está em você. É Deus. Por isso, quanto mais eu me abastecer desse Deus, quanto mais eu estiver na presença dele de maneira desarmada, volto no primeiro ponto desta reflexão. Quando chegamos na presença de Deus, a primeira atitude que temos que ter é rasgar literalmente as nossas vestes, o nosso coração, os nossos corações, para deixar que Deus venha a ser o controle da nossa vida. Exorcizar de nós as nossas atitudes diabólicas, que rompem o processo da unidade em nós e de cada um para com o outro. E aí a gente vai ver, no trabalho, na comunidade, são tantas situações que experimentamos todos os dias de dissabores. No momento em que a igreja, na festa de hoje, nos leva à experiência e o desejo de Deus, a unidade. O Pai, no Filho, que se manifesta pelo Espírito Santo, quer ser uma ação de misericórdia e de graça nos nossos corações. Eu não tenho dúvidas daquilo que nós podemos pedir a Deus pela fé. O Deus da história sagrada está aqui, e o povo da história sagrada somos nós. As páginas da Bíblia se repetem hoje, na realidade da nossa cidade, da nossa comunidade, e nós podemos continuar escrevendo essa mesma experiência daqueles que nunca desistiram de buscar o Senhor, mesmo nas tribulações. Peçamos essa esperança em nós, que nunca nos deixemos abater e abalar por tantas situações humanas que nos querem desanimar, porque Deus é o único que pode nos salvar, e nele se encontra a nossa felicidade eterna. Não aqui, não em nós, é nessa felicidade que nós queremos hoje buscar a graça da unidade.